E aí, meus queridos, bem-vindos de volta à aula do nono ano, a aula de Matemática 2. E nessa aula a gente vai ver o capítulo 18, Relações Métricas na Circunferência. Bom, essa matéria é bem bacana, vamos aí complementar nossos conhecimentos sobre círculos e circunferências, beleza? E vamos relacionar o estudo da circunferência com outros elementos da geometria. Nesse caso, retas e segmentos de retas. Então, vamos para a nossa aula. Nessa aula, a gente vai começar aí lembrando os elementos básicos da circunferência e outros elementos que aparecem na circunferência e que devem ser nomeados, tá bom? Os primeiros elementos são os seguintes. Vamos lá. Temos aqui a nossa circunferência, podemos ver que já tem traçados alguns segmentos de retas aqui. Vamos começar com o principal deles, que é o centro. O centro da circunferência é determinado por esse pontinho O. Então, o centro da circunferência é o ponto O. O ponto O é o principal elemento. É o ponto que a distância dele até a borda, em qualquer direção, vai ter a mesma medida. E a distância entre o centro e a borda, ela ganha um nome interessante de R. Esse R que eu coloquei aqui em vermelho é o raio. Então, ó, o raio, que é essa medida aqui da distância do O até P, é o meu raio. Então, O até o P, o segmento de reta OP, é igual ao R, que é igual ao raio. Beleza? Que é a distância do centro até a borda da circunferência. O raio, ele pode ser medido em qualquer sentido ou direção. Ou seja, essa distância aqui ela vai ser a mesma em qualquer posição desse segmento de reta. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Qualquer direçãozinha vai ter o mesmo valor R. Bom, próximo elemento também muito interessante é a corda. O que é corda? Corda é esse segmento de reta aqui, ó, aqui embaixo, o AB. Então, a distância do ponto A até o ponto B, esse segmento de reta AB, aqui, com as extremidades pertencendo à circunferência, é chamado de corda. A corda é um segmento de reta que corta a circunferência. Segmento de reta, não reta, ok? Então tem um início e tem um fim. Esse início e esse fim pertencem à circunferência. Então tudo que corta a circunferência, todo segmento de reta que corta a circunferência é chamado de corda, ok? E por último, mas não menos importante, temos o diâmetro. Bom, o diâmetro ele é bem bacana, porque o diâmetro ele é intimamente relacionado com o raio. O diâmetro é a maior corda da circunferência. Como assim? O diâmetro é a distância de um extremo, aqui C, até o outro extremo da circunferência, aqui D. Só que o diâmetro é uma corda que passa pelo centro. Então, toda corda que vai passar pelo centro ganha um nome especial de diâmetro. Ou seja, como essa corda passa pelo centro, olha que legal. A distância do C até o O não é a distância da borda até o centro? Então aqui não é o raio? Aqui é um raio também. E do O até o D, não é um raio também? É. O que acontece? Eu tenho aqui dois raios. Ou seja, o meu diâmetro, que é o ponto C até o ponto D, ele é igual a raio mais o raio. Ou seja, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. O diâmetro é o dobro do R. Se o meu R valer aí 5 metros, o meu diâmetro vale 10. Se o meu R valer 20 centímetros, o meu diâmetro vale 40 centímetros. E por aí vai. Então, o diâmetro é a maior corda da circunferência. Ou seja, é a corda que passa pelo centro. E o seu tamanho, a sua medida, é o dobro do raio. Ok? A próxima coisa que a gente vai ver é essa daqui. Posições relativas entre retas e a circunferência. Como eu falei para vocês, a gente vai ver não só os elementos da circunferência, como a gente vai ver a relação entre circunferência e retas e circunferência e segmento de retas. Até aqui, a gente só viu segmentos de retas. Tem um início e tem um fim. Nesse caso, a gente vai ver retas. São trajetos com medidas infinitas. A reta ela é infinita, ok? Então, vamos lá. Temos 3 tipos
de relações entre retas e circunferências. A primeira é bem fácil, é essa reta R aqui. Essa reta R, percebam que ela não está encostando em nada na circunferência, ou seja, ela é infinita, mas ela não tem nenhum relacionamento com essa circunferência. Já que ela não tem nada a ver com essa circunferência, eu vou chamar ela de externa. Essa reta ganha o nome de externa. Porque ela não possui nenhum ponto em comum. Não tem nenhum ponto que tem nessa reta aqui que passe pela circunferência. Então ela é externa. Beleza? Essa reta aqui, essa reta T, ela é quase externa, exceto por esse pontinho Tzão aqui. Esse ponto Tzão, ele toca na circunferência, ou seja, o ponto T faz parte tanto da reta quanto faz parte da circunferência. Se eu tenho uma reta que tem um ponto em comum, apenas um ponto comum com a circunferência, essa reta ganha um nome especial de tangente. Tangente. Nos conteúdos da primeira série do ensino médio, a gente vai entender o porquê que o nome tangente vale para essa reta que toca a circunferência em um ponto e vale para aquela razão trigonométrica que a gente acabou de estudar aí na Matemática 2, que é a tangente de um ângulo. Então, tangente de ângulo tem a ver com essa retinha circunferência, mas a gente só vai aprender isso lá na primeira série, ok? Bom, para finalizar essa partezinha, temos essa reta S aqui. Essa reta S, ela toca a circunferência em dois pontos. Aqui no ponto A e no ponto B. Toda reta, que é infinita, toca a circunferência em dois pontos, essa reta ganha o nome de secante. Secante. Todos esses nomes aqui, eles estão relacionados à circunferência. Então, se uma reta é externa, ela não é externa por si só. Ela é externa à circunferência. Se uma reta é tangente, ela não é tangente por ela mesma. Ela é tangente à circunferência. Se uma reta é secante, ela não é secante sozinha. Ela é secante a uma circunferência. Ok? Então, todos esses nomes estão relacionados à circunferência. Não podem confundir que isso daqui é uma reta, é infinita. E aqui que a gente estudou, AB, é a corda. Corda é o segmento de reta. A gente sabe que na geometria, as retas possuem infinitos pontos. E nesses infinitos pontos, eu tenho infinitos segmentos de reta. Então, aqui eu tenho o segmento de reta AB, beleza? Ele é AB, só que o segmento de reta B, ele está dentro de uma reta muito maior, que é a reta S. Ok? Então, quando a gente faz a reta secante, acaba aparecendo a corda AB, mas a corda está dentro de uma reta infinita. Tá bom? Beleza. Agora que a gente já sabe os elementos da circunferência e como as retas se comportam em relação à circunferência, vamos direto para as nossas relações métricas. Ok? A primeira relação métrica que a gente vai ver, primeira de 3, a gente vai ver essa relação entre cordas. Bom, temos aqui duas cordas dessa circunferência. Temos a corda AB e a corda CD, ok? Essas cordas se cruzam em um ponto P. Percebam que este ponto P, o cruzamento das cordas, para nossa propriedade, para nossa fórmula nova funcionar, esse ponto P não precisa ser o centro da circunferência. Se for o centro da circunferência, vai funcionar? Vai funcionar do mesmo jeito. Mas aí os segmentos vão ser iguais e a gente não vai ter conta para fazer. Bom, então como esse ponto P não precisa ser o centro da circunferência, esse ponto P é um cruzamento num ponto qualquer, mais interno à circunferência. O que diz a propriedade? A propriedade de relação entre cordas diz que a distância do cruzamento até o ponto A, então a distância do P até o A, vezes, na mesma reta, a distância do P até o ponto B, a distância do P até o ponto B, o produto delas, desse pedacinho, vezes o pedacinho oposto ao ponto da mesma reta, é igual ao produto do PD, da distância do ponto P até o ponto D, vezes a distância do ponto P até o ponto C.
Então essa é a nossa propriedade. A distância do ponto P até o A, uma distância qualquer, vezes a distância da mesma reta, do mesmo segmento de reta, só que oposto ao ponto, né, PA vezes PB, é igual à mesma coisa, só que não a outra corda. A distância do PD vezes o segmento oposto ao mesmo segmento de reta é igual. Então, esse produto é igual a esse, ok? Bom, nada mais justo que vermos um exemplo com números dessa propriedade. Vamos lá. Eu tenho aqui uma circunferência e um cruzamento de cordas, né? Circunferência AB, a corda B, e a corda aqui D e C. Vamos aplicar a propriedade, né? E aqui é o ponto P, um ponto que elas se cruzam. Só que a medida de PA, aqui a fórmula é PA vezes PB, é igual ao produto de PD vezes PC. Ok? Esse cara vezes esse é igual a esse vezes esse. Quem é PA? PA é 40. Quem é PB? É 50 centímetros. Eu quero descobrir o X. Esse cara aqui é igual ao produto desses caras. Que no caso, PD é 20. E PC é quem eu quero descobrir, é o X. Bom, vamos isolar esse X, né? Esse 20 aqui não está multiplicando? Passo ele para cá dividindo. Vai ser mais fácil se eu fizer isso. Então vai ficar 40 vezes 50. Depois eu faço o produto. Não tem problema a ordem que eu fizer isso. Dividido por 20 é igual ao X. Deixei o X isolado. O que eu posso fazer? Simplificar esse 40 com esse 20 aqui. Quanto que vai dar? Simplificar 40 com 20. 2. Então vai sobrar aqui 2 vezes 50 é igual ao X. Portanto, X é igual a 100 centímetros. Beleza. Essa aí é a aplicação da primeira relação entre cordas. Ok? O X é igual a 100 centímetros, porque 40 vezes 50 é igual a 20 vezes X. Caiu numa equação que a gente já sabe resolver, X é igual a 100. Beleza? Vamos ver a segunda propriedade. A próxima propriedade que a gente vai ver é a relação métrica entre secantes. Então agora eu tenho duas secantes. Como ela vai se proceder? Bom, eu tenho duas secantes aí, BA e CD, né? Ou duas cordas, só que no caso, para elas serem secantes, elas precisam ser projetadas para fora. Então tem aqui a projeção delas para fora. As retas devem aparecer desse jeito. Um ponto P externo à circunferência. Ok? Bom, a relação diz o seguinte, que o valor desse segmento aqui de fora, PA, vezes o segmento total, ou seja, de P até B, é igual ao produto do segmento PD, que é de fora, vezes o segmento total, assim como na reta de cima, P até o C. Essa daqui é a propriedade. Pessoal, não podem confundir uma coisa. Atenção nessa daqui. Bom, sempre vai ser o produto de quem está de fora. Bom, essa medidinha aqui de A até P está fora. Igual a medida de PB. PB é tudo, o pedaço de fora mais o pedaço que está dentro. Então aqui, ó, PB é igual ao segmento, o valor de PA mais o valor que está dentro, AB. E PD funciona da mesma forma. PD é igual ao valor que está fora, perdão, PC. PC é o valor que está fora, que é o PD, mais o valor que está dentro, que é CD. Ok? Eles vão funcionar desta forma. É importante, não podemos confundir. Vamos ver um exemplo na prática. Eu tenho as secantes e eu quero saber quanto que vale esse X. Muito fácil. Vamos usar esta regra aqui. É o produto de quem está fora vezes o pedaço da reta toda. Quem é que está fora aqui na reta de cima? É o X, não é? Então o X está fora. Vezes o pedaço todo. P até B. Esse P até o final desse 4. Só que
O P até esse final é o valor do segmento X mais o segmento 4, por causa do que eu falei que vocês precisam ter atenção. Então aqui vai ficar o de fora vezes esse pedaço mais esse, ou seja, x mais 4. Isso é igual a 5 que está fora vezes o total, 5 mais 7. Beleza. Agora é só efetuar a distributiva, né? X vezes x, x vezes x, x ao quadrado. X mais 4, 4x. Igual 5 mais 7, 12. 5 vezes 12, 60. Bom, tem um x aqui ao quadrado, né? Então vai cair, é uma equação do segundo grau. O que a gente tem que fazer para resolver a equação do segundo grau? Eu pego esse 60 que está isolado, trago ele para cá para igualar a zero. Então vai ficar x ao quadrado mais 4x. 60 está positivo, passa para cá negativo. Quem sobrou lá depois da igualdade? Ninguém. Fica zero. Beleza. Então o que a gente faz aqui na segunda parte? Deltinha e Bhaskara. Vamos começar com deltinha. Equação do segundo grau. Delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. Mas ó, quem é B, quem é A e quem é C? Vamos relembrar, hein? Aqui, o A é igual ao coeficiente aqui do x, então A é 1. Quem é o B? O B é o coeficiente do x elevado a 1. A é o coeficiente do x elevado ao quadrado. E o B é o coeficiente do x elevado a 1, então B é 4. E o C é o termo independente. Beleza? Continuando então, deltinha, B ao quadrado. Então é 4 ao quadrado menos 4 que dá fórmula, vezes A que é 1, vezes C que é negativo. Então tem um parênteses para separar. Bom, resolvendo a brincadeira, vai ficar aqui. 4 ao quadrado é 16, menos 4. Aqui é mais, né? Menos 4 vezes menos 60 vai dar mais 240. Então, o deltinha é igual a 256. Beleza, 256 é muito bom, porque é uma raiz exata. E a gente vai precisar de raiz exata aí. Continuando aqui, a gente vai para o Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Como é que vai ficar a brincadeira aqui? Menos b é menos 4, né? Então, mais ou menos a raiz quadrada de 256 sobre 2a. 2 da fórmula vezes o a, que é 1. Continuando aqui embaixo, como é que vai ficar essa brincadeira? Menos 4 mais ou menos raiz de 256 é 16. Dividido por 2, que é 2 vezes 1 é 2. Vamos lá, x1 e x2, né? x1 menos 4 mais 16 é 12. Dividido por 2, x1 é igual a 6. E aqui no x2, menos 4, menos 16, menos 20. Menos 20 dividido por 2, meu x2 é igual a 10. Então, eu tenho duas respostas aí. Como é uma equação de segundo grau, eu tenho duas respostas. x1 é igual a 6, x2 é igual a, menos 10. Porque menos 20 dividido por 2, menos 10. Entretanto, é geometria. A medida final do x é uma medida geométrica. Ou seja, medida geométrica não tem sinal negativo. Não existe uma distância menos 10. Então, o x2 eu não considero e pego somente o resultado positivo. Então, o meu x aqui, posso falar que o meu x é igual a 6. Acabou. Essa é a resposta. X igual a 6. Beleza? Essa parte de relação entre secantes, na maioria das vezes, vai funcionar assim. Vai cair numa equação de segundo grau se a incógnita estiver do lado de fora. É normal isso acontecer. Ok? E para terminar, a gente vai ver aí relação entre tangentes. A nossa terceira parte, relação entre tangentes. Como é que vai funcionar isso aqui? É bem bacana. É bem parecido com a última até. Ao invés de ter duas secantes, eu vou ter uma tangente e uma secante. Ok? Uma tangente e uma secante. A relação que vai ficar é que esse pedaço, segmento de reta, entre o ponto que está tangenciando e o ponto externo, ou seja, o PT ao quadrado, ele é igual. Se eu pegar esse cara ao quadrado, é igual ao
segmento aqui na outra reta, a reta secante que está fora, PA, vezes o segmento total, PB. Olha que bacana, que fácil. Lembrando que o PB é a distância de quem está fora mais o pedacinho de dentro. Então, vou deixar anotado aqui novamente para vocês. O PB é a distância do PA, que está fora normalmente, mais o pedacinho que está dentro, BA ou AB, tanto faz. Então, esse cara aqui mais esse formam o segmento todo. Tudo bem? Esse tipo de detalhe a gente não pode deixar passar, não pode errar. E antes de terminar, eu só quero ver só mais uma propriedadezinha com vocês, que é a seguinte. Se eu tiver aqui duas tangentes, como essa daqui, PT e PQ, a relação entre essas duas tangentes é muito legal. Qual é a relação entre elas? Que se eu tenho duas tangentes que se tocam em um ponto externo à circunferência, esses segmentos entre o ponto e o ponto que está tangenciando, tipo o PT, vão ser iguais. PT, então, aqui vai ser igual ao PQ. Esses caras aqui são iguais. Então, por exemplo, se aqui no PT tem uma medida de x metros, tanto faz, aqui embaixo também vai ser a mesma medida de x metros. Se aqui for 4 metros, aqui embaixo também vai ser 4 metros. Se for 6, aqui também vai ser 6. Então, aqui a distância do P até o ponto de tangência é a mesma distância do P até o outro ponto de tangência, que é o quê? Isso vale para qualquer reta tangente, ok? Se cruza do lado de fora, as distâncias entre o ponto externo e o ponto de tangência são iguais. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa aí foi mais uma matéria envolvendo circunferências. E os exercícios desse conteúdo bem bacana, a gente vai vendo aí ao longo das semanas, ok? Então, um beijo e um abraço.